Você já percebeu como a gente se acostuma a se moldar para caber no que os outros esperam? É quase automático. A cada palavra, a cada gesto, a cada escolha, existe uma pequena tentativa de ser aceito, de não desagradar, de parecer bom o suficiente. A gente veste máscaras tão cedo que chega um momento em que nem lembra mais qual era o rosto original por baixo delas. E o mais curioso é que ninguém pede explicitamente para que a gente seja assim. A gente faz isso porque aprendeu, de forma sutil, que o amor dos outros pode desaparecer se mostrarmos quem realmente somos. No começo, parece leve. A gente diz sim quando queria dizer não, sorri quando queria se calar, aceita o convite quando queria ficar em casa. E isso parece inofensivo. Mas aos poucos, o acúmulo dessas pequenas traições de si mesmo vai nos transformando em algo estranho. A voz interior começa a enfraquecer, como se dissesse: ei, eu ainda estou aqui, mas a gente não escuta mais. Estamos ocupados demais tentando ser a versão que o mundo aceita. É aí que começa o preço invisível. Não é um preço que se paga com dinheiro, mas com energia, com paz, com identidade. É o cansaço que vem quando você tenta agradar a todos, e ainda assim sente que nunca é suficiente. É a frustração de estar cercado de pessoas, e, mesmo assim, se sentir sozinho, porque ninguém ali te conhece de verdade. E como poderiam, se nem você tem certeza de quem é quando não está representando? A necessidade de agradar é um tipo de prisão bonita. Porque, na superfície, parece nobre, sou uma boa pessoa, quero que todos fiquem bem. Mas por trás dessa bondade, há medo. Medo de rejeição, medo de ser mal interpretado, medo de ser deixado de lado. E o medo disfarçado de gentileza é o que mais adoece a alma, porque parece virtude, mas é apenas fuga. Em algum momento, você começa a perceber que está se desmanchando em pedaços para manter os outros inteiros. E o pior, ninguém te pediu isso. Você fez porque acreditava que, assim, seria amado. Mas amor que precisa ser comprado com autossacrifício não é amor, é dependência emocional disfarçada. E quanto mais você dá de si mesmo para agradar, mais distante fica daquilo que realmente te faz vivo. A verdade é que a tentativa de agradar todo mundo vem de uma confusão profunda entre amor e aprovação. A gente acha que ser amado é o mesmo que ser aprovado. Mas amor verdadeiro não cobra performance, não exige máscara. O amor é livre, não condicional. E, no entanto, vivemos como se precisássemos merecer o direito de sermos aceitos. Crescemos ouvindo que precisamos ser bons, obedientes, educados, que não devemos decepcionar. E de tanto tentar não decepcionar ninguém, acabamos decepcionando a única pessoa que realmente importa, nós mesmos. E é aqui que começa o despertar. Quando você se dá conta de que agradar todo mundo é, na verdade, uma forma de se esconder. Porque agradar é controlar. Você tenta controlar o que os outros pensam de você, tenta manipular, mesmo que, inconscientemente, a percepção deles. E controlar é o oposto de amar. Amar é permitir que o outro te veja como você é, com todas as falhas, vulnerabilidades e contradições. Agradar é construir uma fachada para ser visto de uma forma que não dói, mas que também não é real. Há um momento, geralmente silencioso, em que essa ficha cai. E, às vezes, dói mais do que qualquer crítica. Porque você percebe que passou anos, talvez uma vida inteira, tentando conquistar uma aprovação que nunca te traria paz. E o vazio que isso deixa é pesado. Mas é também o ponto exato em que a liberdade começa. Quando você entende que não dá para agradar todo mundo e mais, que isso nem deveria ser o seu objetivo, algo dentro de você se rearranja. A energia que antes era gasta tentando ser compreendido, é redirecionada para simplesmente ser. E ser é muito mais leve do que agradar. Porque ser não exige esforço, apenas presença. Mas o caminho até esse ponto não é fácil. Você vai perder pessoas, vai incomodar, vai ser julgado. Porque o mundo se acostumou com a sua versão moldada, previsível, conveniente. Quando você começa a se libertar, aqueles que se beneficiavam da sua obediência vão tentar te puxar de volta. Vão dizer que você mudou, que está estranho, que ficou egoísta. Mas egoísmo não é cuidar de si, é exigir que os outros vivam para você. E é isso que você sempre fez, só que ao contrário, vivia para os outros. Agora é só o equilíbrio voltando ao seu lugar. Você vai precisar de coragem para
continuar mesmo quando for mal interpretado, e vai ser. As pessoas confundem autenticidade com arrogância, firmeza com frieza, autoconhecimento com indiferença. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que você está saindo do papel de agrado e voltando ao papel de presença. Está aprendendo a se escutar de novo, e isso assusta quem ainda não sabe fazer o mesmo. Existe um tipo de solidão que vem quando você para de agradar. É como o silêncio depois de uma música muito alta. No começo é desconfortável, parece vazio, mas depois vira um espaço de descanso. É ali que você encontra a sua voz. Ela não é barulhenta, mas é firme. Ela não pede permissão para existir, mas também não precisa gritar para ser ouvida. É a voz que você tinha antes do medo. A cada não que você aprende a dizer, um pedaço da sua essência volta para casa. E aos poucos, a vida começa a se reorganizar ao redor da sua verdade. As pessoas certas ficam, as erradas se afastam. As situações que exigiam esforço se dissolvem, e o que sobra é real, porque a autenticidade, mesmo quando causa desconforto, sempre atrai o que é verdadeiro. O que é falso se quebra, e é melhor lidar com a dor de perder o que era falso do que continuar carregando o peso de viver mentiras leves. Há algo profundamente libertador em perceber que você não precisa ser entendido por todos, que pode ser mal interpretado, criticado, e ainda assim permanecer em paz. Essa é a verdadeira liberdade quando a opinião dos outros deixa de ser uma sentença e passa a ser apenas um som distante. O barulho continua, mas você não precisa mais dançar conforme ele. E talvez, só talvez, agradar tenha sido a sua forma de buscar segurança em um mundo imprevisível. Não há vergonha nisso, todos nós começamos assim. Agradar é o instinto de quem teve o amor condicionado. Mas amadurecer é entender que a segurança que você procura fora só vai existir quando você se permitir ser quem é, mesmo que ninguém aplauda. O reconhecimento mais valioso é aquele que vem do silêncio interno, não dos aplausos externos. Quando você para de tentar agradar, algo inesperado acontece. A vida começa a te agradar. As coisas fluem, não porque ficaram fáceis, mas porque você parou de nadar contra a própria corrente. O universo responde melhor à verdade do que a tentativa de controle. E quando você se alinha com o que é autêntico, até o caos parece ter propósito. Mas o ego vai resistir. Ele vai querer provar que você ainda precisa da aprovação dos outros. Vai te lembrar das vezes que foi rejeitado, vai usar a culpa como arma. E é aqui que você precisa permanecer consciente. Porque o ego não quer o seu bem-estar, ele quer previsibilidade. Ele quer continuar operando no medo, porque o medo é confortável. O medo é conhecido. A liberdade, por outro lado, é assustadora. Mas é também onde a alma respira. Chega um momento em que você simplesmente cansa de medir palavras, de estudar expressões, de se policiar o tempo todo. E esse cansaço é sagrado. Ele é o prenúncio da cura. Porque só quando você se cansa de ser falso, é que começa a ser verdadeiro. E ser verdadeiro é mais do que um ato de coragem, é um ato de amor. Amor por si mesmo, por quem você realmente é, e por quem ainda pode se tornar. Então talvez a pergunta não seja como agradar menos, mas o que em mim ainda acredita que precisa agradar? Essa resposta é o início da libertação, e ela não vem de um dia para o outro. Ela vem em camadas. A cada vez que você se escolhe, uma parte antiga morre. A cada vez que você diz não ao que não te nutre, o seu sim, a vida fica mais forte. E de repente, o mundo deixa de ser um palco e volta a ser um caminho. Um caminho real, sem performance, sem aplausos, mas cheio de sentido. E quando você chegar nesse ponto, algo mágico acontece. Você vai olhar para trás e perceber que as pessoas que realmente importavam nunca precisaram ser agradadas. Elas só queriam te ver inteiro. O resto era ruído. E o silêncio que sobra, quando o ruído vai embora, é a música mais bonita que existe. A de estar em paz consigo mesmo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, respira um pouco antes de sair. Pensa em quantas vezes você se diminuiu para caber. Quantas vezes disse tudo bem quando não estava tudo bem. Quantas vezes sorriu para evitar o conflito. Agora pensa se valeu a pena. E se sentir que não, talvez hoje seja o dia de começar a se escolher de novo. Se isso fez sentido para você, deixa um comentário contando o que mais te marcou. Eu leio cada um com atenção.
E se quiser continuar esse caminho de autoconhecimento comigo, se inscreve e deixa o like.